Astrologia Esotérica, de Alan Leo, capítulo 4, o significado da casta e das diferenças sociais. Assim, diz que toda a raça nasce em sua evolução sob a influência direta de um dos planetas, recebendo a primeira raça seu alento de vida do Sol, enquanto a terceira humanidade, aqueles que de andróginos se converteram em macho e fêmea, diz que se estive sob a influência direta de Vênus. Doutrina secreta. Há muitas maneiras de explicar a origem divina do homem e a sua longa peregrinação desde a divindade até à compreensão autoconsciente da sua imortalidade, passando por vários ciclos de manifestações. Contudo, para compreendê-la, os olhos do espírito devem se abrir à compreensão da divina centelha interior e, por necessidade, harmonizá-la com o exterior. A astrologia esotérica ensina esta verdade da divina herança do homem mediante uma simbologia antiga, que toma o Sol como seu símbolo central. Considera-se o Sol refletido por meio dos seus inúmeros raios, como miríades de sóis em miniatura, cujos reflexos, por sua vez, se espalham pelo vasto oceano da vida. Cada indivíduo é um sol em miniatura que brilha com a sua luz própria nas numerosas formas da matéria e, mediante os reflexos projetados novamente sobre si mesmo, chega a conhecer-se como a luz daquele sol interior. A astrologia assinala esses reflexos na grande tela da matéria em todas as suas diferentes formas, nos signos do zodíaco e sua presença nas vibrações planetárias como outros tantos modos de consciência. Mediante o mapa natal, estuda as múltiplas identificações da vida persistente, com as formas sempre mutantes e ajuda os que começaram a luta para retornar ao Pai Sol, do qual não é mais do que um fraco reflexo. Nas civilizações antigas, cujas relíquias permanecem ainda hoje na Índia, o senhor de raça, o Manu ou Rei Divino, organizava grupos de homens no que se conhece como casta, ou como diríamos no Ocidente, em graus de sociedade. Por este meio, os homens sabiam onde estavam na escala de evolução e até que houvesse ultrapassado a casta em que se nasceram, cumpriam os deveres inerentes à mesma. Chega um momento, em certos períodos de evolução, em que todos os sistemas de casta parecem ser rompidos para um novo acerto, e isso tem lugar quando há uma confusão quanto ao dever de uma petição de direitos que pertencem mais adequadamente à forma do que à vida. O hindu pode explicar essa confusão de um modo mais adequado que o astrólogo ocidental, devido ao facto de estar perfeitamente familiarizado com a casta e as suas relações com a astrologia, e por conseguinte temos a sorte de possuir uma explicação simples e quase completa sobre este assunto num admirável capítulo sobre a confusão de castas, no primeiro volume de estudos do Bhagavad Gita, por The Dreamer, o Sonhador, do qual fazemos o longo extrato seguinte, na crença de que ajudará os estudantes ocidentais da astrologia a ver como se lida com esse tema no Oriente. O Sonhador trata do yoga de discriminação e no capítulo 2 diz: permitamo-nos, pois, compreender o que é casta e descobrir se existe alguma relação qualquer entre casta e dever. O Senhor, no Bhagavad Gita, descreve a casta ou a cor comum sendo devidos à guna e ao karma. Estes formam os fatores diferenciadores na divisão das castas. A casta é, assim, a expressão nos planos inferiores das heranças kármicas e das
qualidades internas desenvolvidas pelo ego. Por outras palavras, numa sociedade normalmente só há sempre uma regra fixa que governa as fases do crescimento individual, que depende das qualidades e limitações do indivíduo. Se estudamos a origem do indivíduo, encontramos algo que ajuda a clarificar o tema. O indivíduo, ou como é denominado às vezes o eu individualizado, quando começa a existir, é uma centelha branca de luz divina encerrada numa película incolor de matéria. É uma centelha que emana da divina chama e que possui desenvolvidas em si todas as qualidades do Pai. A semente é lançada ao solo dos planos fenoménicos para que se desenvolva até à semelhança com o seu Senhor. No que diz respeito à centelha de luz, per se é a mesma divina luz em todas as partes. É sempre a substância daquilo que no Gita recebe o nome de Daivi Prakriti. Contudo, do ponto de vista desta luz, não há diferenciação nem evolução. Não podemos assinalar-lhe começos no tempo, porque ela sempre existe. Por conseguinte, devemos buscar em outra parte a raiz da evolução. Embora seja em essência incolor, no princípio, em sua manifestação atual, tem lugar certa mudança. A centelha divina só pode chegar à matriz da matéria por meio do nome de filhos da mente. A divina luz, ao manifestar o universo desde o estado de pralaya, age não diretamente sobre o veículo da matéria, mas por meio do que podemos chamar raios definidos. Estes raios, ou lápis de luz, captam a imagem do Logos de um sistema e refletem-no nos diversos upadis. As características desses raios são diferentes, bem como suas funções. Assim, aos raios que energizam e vivificam a matéria do cosmos em vários planos de matéria ou densidades diferentes, dá-se às vezes na literatura teosófica o nome de primeira onda de vida. Os devas, que vigiavam a elaboração das formas e a modelação do tabernáculo do homem, procedem, por sua vez, da segunda onda de vida. Quando o tabernáculo está no ponto, efetua-se então outro derrame do Logos, chamada terceira onda de vida. É o nascimento do indivíduo. Muito bem, se nos detemos cuidadosamente nos Shastras, veremos que esta chegada do homem, ou melhor, a formação do veículo da identidade, é causada pela ação daqueles raios da divina luz, conhecidos na terminologia teosófica como os filhos da mente, os Manasaputras de Brahma. Estes poderosos seres de um kalpa anterior, tendo desenvolvido seus upadis individuais, tendo alcançado a individualidade, convertem-se nos canais mediante os quais a única luz divina chega a se individualizar para fins de evolução. Cada um desses grandes filhos da mente tem as suas características próprias. Como um homem perfeito, ele é de natureza sétupla, mesmo tendo por princípio básico certo princípio, ou seja, aquele no qual os outros entram e se inserem sem perturbar a harmonia básica. A harmonia básica é expressa por um som, cor e outras correspondências específicas. Assim, a cor básica pode ser denominada a cor do raio em sua manifestação. Quando esses raios primários se subdividem, a cor básica não perturba, mesmo quando chegam os outros princípios num grau levemente diferente, mas sem perturbar a harmonia. Esses grandes seres, que nos kalpas anteriores tinham uma mente e uma consciência desenvolvidas, que
que inclusive tinham alcançado a felicidade espiritual na plena consciência de um Gnani, convertem-se no vínculo que une a centelha espiritual e os corpos materiais, a ponte que liga a matéria com o espírito. Assim, lemos no Yoga Vashita como eles foram visitar o Logos e como o orgulho e a consciência de sua liberdade espiritual levaram-nos a recusar a obedecê-lo, e como foram condenados a encarnar no homem e a procurar-lhes corpos mentais bem organizados e bem providos com as formas e leis do pensamento. Foram eles, os pitris superiores, que forneceram às mônadas humanas emanadas o que se conhece como o corpo causal. Tais seres estão unidos às 7 cores em que se refrata a luz branca singular quando passa através do prisma do princípio Buddhi. As diferentes características individuais que são propiciadas assim aos corpos causais das mônadas emanadas dão a esses corpos, feitos da delicada película da matéria causal, as suaves linhas da diferenciação. As cores do corpo causal, assim fornecidas, indicam as linhas de menor resistência, ou seja, as linhas ao longo das quais a centelha pode desenvolver melhor os seus poderes latentes. Os planetas astrológicos que regem a vida de um homem são apenas outros nomes das influências destes 7 senhores da luz, e estes significam a natureza, a ordem e o equilíbrio dos princípios nessa vida terrestre específica. Essa cor é assim o plasma espiritual, a base da herança espiritual da centelha que vem à existência e, como já foi dito, define os limites do crescimento, as linhas de ação, etc., do homem interior. É, por assim dizer, a tónica da vida desse homem, misturando-se com ela todas as outras notas, de tal maneira que produz harmonia. Ao avançar a diferenciação, a cor básica combina-se com as cores dos outros princípios, dando origem a uma definida variedade e combinação de cores sem perturbar a harmonia básica. Isso pode ser entendido pela analogia da música com suas 7 notas principais. Na música da Índia temos 6 ragas ou notas principais manifestadas e uma não manifestada, possuindo cada uma as suas próprias marcas características. As ragas subdividem-se em subtons chamados raginis, cada um dos quais possuindo diferentes marcas próprias e, no entanto, tenta às vezes que se conectar com a raga original de onde surgiu, embora diferindo em forma externa e até em notas e subnotas. A harmonia sútil que existe entre raga e raginis não é normalmente percebida. A identidade básica deixa geralmente de ser notada pelo músico vulgar, que observa mais a forma externa do que a essência interna. Quando as ragas se diferenciam e se convertem em raginis, não se perturba a harmonia básica, mas dentro dos seus limites organizam-se as outras notas de diversas maneiras, dando origem a várias melodias, conservando ainda para a harmonia básica a característica da raga original. Os próprios raginis podem combinar-se para produzirem mais variedades mediante a disposição das notas e subnotas em várias maneiras, embora resulte sempre em harmonia. Assim é também o caso do homem. Os hindus estão familiarizados, mesmo sem se perturbarem muito com a sua verdadeira extensão, com o que se denomina o gotra e o prabarado, indivíduo. Assim, todas as pessoas têm um prabara, a cor radical do seu ser, dependendo, como se sabe, esotericamente do deus planetário particular, mas na realidade do raio particular que sai do Sol central. Então, essa cor radical diferencia-se dentro dos limites da harmonia, até que se alcance um rishi particular,
porque é a fonte direta do plasma espiritual no homem, e ao longo dessas linhas o indivíduo deve viajar para que possa alcançar a meta com a mínima dissipação possível de energia. Isso é, como pode-se conjecturar, o que se chama o guna do indivíduo e define a lei de crescimento do indivíduo até chegar ao corpo causal. Esta é a razão pela qual, quando um homem ultrapassou as limitações do corpo causal, quando alcança a fase Paramahansa, abandona as marcas características da casta, e esta é também a razão pela qual, quando está apto a sair do Karana Shaira, é trasladado de um raio para o outro, para que agora desenvolvido em força e equilíbrio, possa assimilar as qualidades de qualquer outro raio, e assim passar de novo à luz branca do sol, de onde saiu, enriquecido com o fruto da evolução. A natureza nunca atua por saltos, todas as suas obras são sequenciais. Isso do que se refere ao guna, e agora vamos considerar o outro elemento, o karma do indivíduo. Karma é a expressão da vida num dado plano. É assim a ordem, disposição e harmonia entre os 6 princípios resultantes que expressam a vida interior do indivíduo. Da mesma maneira que na música, a adição de 2 notas secundárias e subnotas contribuiu para diferenciar uma raga em míriades de ragas e raginis secundários, e também como a disposição harmoniosa das notas contribui para o que o músico chamaria o retrato e a expressão da raga. Assim também as disposições dos princípios contribuem para a diferenciação da raiz individual em vários subgrupos, espécies e indivíduos. Falando de novo em termos de astrologia, o elemento kármico simboliza-se pela coordenação dos outros princípios, da mesma maneira que na música as notas secundárias são necessárias para produzir, com a sua disposição harmoniosa, maior harmonia, uma melodia mais agradável do que seria possível com a apagada monotonia de uma só nota. Também em qualquer encarnação individual, os princípios secundários estão sempre dispostos de modo a produzir uma harmonia mais adequada ao indivíduo e melhor adaptada à verdadeira expressão da vida real. Temos na astrologia a chave primária sobre a qual nasce uma pessoa e o planeta natal, assim como também outros planetas que ocupam diferentes casas. Os planetas primários dão o guna do indivíduo, enquanto a disposição de outros planetas e os lugares ocupados por eles indicam a ordem e relativa energia motriz dos princípios restantes. O planeta primário associa-se à fonte espiritual do seu ser, enquanto a ordem e a disposição dos outros expressam a fase de evolução, as capacidades desenvolvidas e, em suma, o karma do indivíduo. A disposição harmoniosa dos planetas contribui para a manifestação da vida interior, segundo as linhas de menor resistência desenvolvidas no passado, contribuindo assim para a maior diferenciação do raio individual. Assim, várias pessoas podem ter o mesmo planeta primário como a sua estrela natal, embora seja a disposição dos planetas restantes o que expressa a sua vida como indivíduos. Esta disposição e ordem dos planetas secundários indica o karma do indivíduo, mostra para a mente devidamente treinada as potencialidades físicas, mentais e superiores, assim como também os acontecimentos da vida de um homem, indicando a qualidade, energia e capacidades dos diferentes corpos do homem, contribuindo deste modo para a expressão harmoniosa da vida interior em termos destes corpos. Também podemos observar de passagem que até nas formas de iniciação pelo guru da família predominantes entre os hindus, que se faz o horóscopo de um homem e calcula-se a ordem e poderes dos planetas secundários antes que lhe seja concedido o mantra.
Cada família tem um mantra especial, mas a forma do mantra depende da ordem e disposição dos planetas secundários do indivíduo. Mesmo que isso possa parecer para muitos uma limitação, na verdade, essas limitações são necessárias para a mais verdadeira expressão da vida interior e servem ainda ao homem interior como instrumentos de crescimento, fornecendo-lhes veículos adequados e magistralmente elaborados para a manifestação da vida interior. Assim, por cima da coloração original do corpo causal, temos o corpo do homem individual, formado pela matéria dos níveis de Arupa do plano mental, as cores refletidas nesse corpo, as cores dos princípios desenvolvidos pelo homem e os aumentos dos poderes que correspondem aos princípios. À medida que se vai desintegrando corpo após corpo, à medida que princípio após princípio vai sendo resolvido em potencial, as matérias colorantes passam para o ovo áurico, onde permanecem em estado latente como sementes kármicas que germinarão com o novo despertar do ego, e delas sairão os seus princípios e corpos inferiores, e essa a razão pela qual se dá ao ovo áurico também o nome de corpo causal. Desenvolvidos todos os poderes, ganham todas as coordenações de uma vida terrestre. Conservam-se assim como cores que se manifestam por meio do corpo causal. A síntese de todos estes fatores, ao se manifestarem nos planos inferiores, como poderes de consciência, é o que real e verdadeiramente pode ser chamada a cor do indivíduo, sua casta. Um corpo causal bem desenvolvido, podemos aqui mencioná-lo, é uma coisa formosa, com os mais belos matizes cintilando através dele, algo subtil glória, enquanto que nas fases inferiores aparece às vezes como uma neblina inconsistente e instável, sem nenhuma manifestação de força vital, algo somente iniciado ao invés de um organismo definido. O autor prossegue dizendo: fatos assim revelados pela astrologia atual têm abundantes reflexos transcendentes se refletirmos sobre eles. Acrescenta também sabiamente que as infinitas subdivisões de castas que encontramos na Índia atual são o resultado de necessidades de evolução até à especialização do indivíduo.